Olá, gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Pronto. Dessa vez, sob a companhia desta linda orquídea que eu ganhei do meu esposo, né? Presença da natureza é algo muito bom. Então, hoje nós vamos estudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, né? Eu vou pedir a vocês que, se não colocaram a água de vocês perto de vocês, que façam isso agora. Corre, dá tempo ainda. Vamos lá. Primeiro vamos fazer a nossa oração como de costume, né? Neste momento, pedimos ao Deus Supremo as tuas bênçãos para este momento de reflexão acerca do Evangelho. Pedimos a presença dos nossos anjos guardiães, que são os nossos espíritos protetores. Todos nós temos um. E já agradeço por este instante, que assim seja. Então vamos lá. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. No livro Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo período sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, para que a gente possa entender melhor o que é honrar pai e mãe, vamos estudar aqui um pouco. Tem uma parte do Evangelho em que Jesus fala o seguinte. Eu vou ler agora o tópico deste capítulo, neste livro que eu falei para vocês, o tópico 5. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Chamando-o Jesus. Era sobre ele que eles falavam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aquele que estavam sentados ao seu redor, ele respondeu: eis, disse minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa parte está contida no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. Nós podemos ver também uma menção sobre isso no livro de São Mateus, capítulo 7, versículos de 46 a 50. Analisando superficialmente, rasamente, estas palavras de Jesus,
nós podemos pensar que ele estava renegando a sua família, né? Que ele estava renegando seu pai, sua mãe, seus irmãos. Mas não era isso. Quando nós analisamos essas palavras, estudamos sobre ela mais profundamente, nós percebemos que o que ele quis dizer era que todas aquelas pessoas que estavam ali presentes e que comungavam com ele da ideia de fraternidade, de amor, né? Que estavam todos ali reunidos em nome do amor, em nome de algo mais profundo, de aprendizados mais profundos, proveniente do Cristo. Então, todas aquelas pessoas, para ele, era como o pai, como a mãe, como um irmão ou como uma irmã. Muitas vezes, nós, inclusive, nós temos uma maior afinidade com pessoas que não são da nossa família, né? Pode acontecer de termos uma maior afinidade com pessoas que não são nossos parentes consanguíneos, que não são próximas de nós consanguineamente. Mas isso não quer dizer que devamos renegar nosso pai, nossa mãe, nossa família. E não foi o que Jesus fez, certamente não. Mas ele quis dizer que aquelas pessoas que estavam ali com ele, elas eram sua família espiritual, né? Espiritualmente falando. Aqui no tópico 8 deste livro que eu estou estudando aqui com vocês, diz o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Falando dos irmãos de Jesus, nós sabemos que Jesus, enquanto grande profeta, enquanto divulgador da Boa Nova, né, de Deus, ele não havia tocado seus irmãos. Os seus irmãos, eles não haviam sido tocados por essa grande tarefa de Jesus. E até nem tinham grande simpatia por ele. Então, aqui nesse texto que eu estou lendo, explica muito bem sobre isso, né? Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia
e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Como o Espiritismo ele estuda a pluralidade das existências, ou seja, as múltiplas existências que nós temos para atingirmos a nossa evolução espiritual, para chegarmos à nossa evolução espiritual, já que o planeta Terra é um planeta escola, né? Ele nos esclarece que os espíritos, eles se encarnam numa mesma família por muitas questões, nem sempre por questões de afinidade espiritual, mas muitas vezes porque nós precisamos quitar alguns débitos com aquelas pessoas que nós fizemos mal em outras vidas, né? E inocularmos em nós, não sei se essa palavra seria mais correta, mas desenvolvermos em nós o amor, a fraternidade, né? Então, assim, tudo aquilo que nós muitas vezes sentimos por outras pessoas que não são parentes, que não são familiares nossos, mas que nós amamos muito, que nós sentimos uma grande afinidade, simpatia, nós devemos passar a sentir também por aqueles que são da nossa própria família consanguínea. Aqui mais adiante diz: há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias, as primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer, compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui nós ficamos, meus amigos. Eu acho que pode ter ficado muito claro, e se não ficou, gostaria que vocês colocassem nos comentários, para que a posteriori nós possamos tratar desse mesmo assunto sob o enfoque das perguntas de vocês, ok? Então, nós vamos, nesse momento, fazer a nossa oração final. E será através dessa oração que a nossa água será fluidificada. Amado Deus Supremo, Jesus querido, nós agradecemos aos dois por esta oportunidade de estudarmos um pouco
de forma mais profunda o que significa honrar a pai e a mãe, à luz do Evangelho, à luz da proposta divina de Jesus Cristo. Agradecemos também aos nossos espíritos protetores, que são nossos anjos guardiães, que aqui estão presentes, pela companhia benfazeja. Agradecemos e pedimos as vossas bênçãos para este dia. Que neste momento nossos irmãos possam pensar naquelas pessoas que são parentes, familiares ou não, e que estejam precisando de luz, que estejam precisando de prece. Nesse momento eu vou me calar por alguns segundos e aí vocês fazem a oração pessoal de vocês, não só para a vida de vocês, mas para a vida dessas outras pessoas. Graça vos damos, Senhor Jesus, graça vos damos, Criador, Deus, inteligência suprema, por este momento, que estejamos sempre amparados por vós, que sempre estejamos confiantes nas tuas bênçãos, em teu encorajamento, nas esperanças que podemos aurir depois de estudos como estes. Que assim seja. Agora eu vou beber a minha água, vocês fazem o mesmo com a água de vocês. Ah, que delícia. Evangelho é tudo de bom. Evangelho é tudo de bom. Né? Evangelho é proteção para o lar. Evangelho é esclarecimento. Evangelho é... Agora, nada adianta você fazer o evangelho em sua casa se você não tiver pretensão de colocar tudo que você estuda aqui em prática, né, no seu dia a dia. Eu falo sempre isso. Então, que esse momento tenha sido um momento muito bom para você, de construção de amor, construção de entendimento. Se vocês gostaram do vídeo, gostaria de pedir a curtida de vocês. Gostaria de pedir que se inscrevam no canal. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vocês serão notificados. E compartilham, tá bom? Gratidão, gente, mais uma vez. E namastê. O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você.